Então, na segunda-feira, né, na aula passada, a gente começou o capítulo sobre corrente. Ai, meu Deus, só um instantinho aqui, caiu uma coisa. Sobre corrente alternada. Já quase carregou. Corrente alternada. E aí, né, eu falei para vocês que um dos pré-requisitos, né, que nesse momento aqui o que a gente vai ver basicamente é circuitos, né, em corrente alternada, que tem muita similaridade com o que vocês viam, ouviram, né, ou estão vendo, né, não sei como é que está a situação dos senhores, em circuitos de corrente contínua, tá? Então, todas aquelas leis, todas aquelas fórmulas, né, e formas de analisar um circuito, a gente vai utilizar aqui em corrente alternada. O que vai mudar são algumas terminologias e que agora a gente tem outros termos, né, que vão se apresentar para os senhores aí, e que antes a gente só tinha os resistores lá na corrente contínua, né? Tá aí, é uma das grandes características, né, que diferencia o circuito de corrente contínua do alternado. É uma maior presença de resistores, não que lá vocês não tenham circuitos com capacitores e com indutores. Vocês têm, né, e inclusive analisam a resposta desse circuito. E o outro diferencial, né, em relação ao contínuo, com a presença de indutores e resistores, é que vocês fazem uma análise toda lá no domínio do tempo. E aqui a gente vai fazer uma análise no domínio da frequência, e que exige um outro conhecimento dos senhores, que é o conhecimento de variáveis complexas, né, mais especificamente o uso de fasores. Né? Então, isso aí vocês já viram numa outra disciplina chamada Métodos Matemáticos 2. Né? Então, aí enfim, vai começar a ter aqui, né, como é que se diz, uma reunião, né, de disciplinas de base, né, que vocês já viram em alguns semestres atrás, para que vão ser utilizadas aqui como ferramenta, né? Então, a gente começou, né, mostrando isso. E na aula passada, né, expliquei para vocês, justifiquei o porquê da gente estudar, né, em cima do sistema de distribuição, já que a nossa disciplina é de eletrotécnica geral, então o nosso objetivo é que a gente olhe esses sistemas, né, de distribuição de energia elétrica com um olhar um pouco mais ampliado, mas assim, não, o conhecimento aqui não é aplicado só a isso, né, só a esse campo, né? Você pode utilizar circuitos alternados na eletrônica, na análise e processamento de sinais, então, ou seja, o estudo aqui de circuitos alternados, né, ele tem uma aplicação bem ampla. E agora a gente vai continuar, né, do ponto em que a gente parou. Eu expliquei para vocês como, né, o circuito magnético, que foi assunto do tópico passado, ele gera a energia, né, o sinal, né, alternado, né? E como a gente fala de alternado, né, a gente tem uma série de formas de onda, que foi um outro termo introduzido na aula passada, que nos falam dessa alternância, que é a existência de um sinal em dois níveis. Né? Nem todo sinal é alternado, né? Ele precisa ter essas características. Falamos que o sinal ele tem um período, ele tem uma frequência, né? Ele tem uma velocidade angular, tá? E ele tem, e a gente vai continuar, né, a falar sobre outros parâmetros aqui, né, sobre a corrente alternada. Então, né, nós passamos também aqui pelas características, né, os parâmetros como valor instantâneo, valor de pico, tá? Aqui nosso valor de pico a pico. Nós passamos por todas essas coisas e hoje a gente vai dar continuidade ainda em cima desses parâmetros, né? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que todo sinal alternado ele tem uma polaridade e tem um sentido, tá? Lembrem do seguinte, né? Se eu estou trabalhando com um circuito magnético, né, esse circuito magnético, de acordo com a lei de Faraday, ele vai gerar uma tensão induzida que, né, tem lá um sentido, né? E como o meu circuito magnético dentro de um motor, né, para quem está fazendo máquinas elétricas,
dentro de um transformador, como a gente viu lá na indutância mútua, vai ter uma polaridade, né? As bobinas são ligadas, né? São conectadas de forma a ter uma polaridade e essa polaridade ali se propaga, né, para o secundário do transformador ou para a saída da máquina, né, com uma certa polaridade. E isso se reflete no sinal alternado. Por exemplo, quando você tem uma turbina, né, e o gerador acoplado a ela, ele gera um sinal senoidal. E esse sinal senoidal ele vai ter essa polaridade e esse sentido, tá? E quando a gente fala de polaridade, né, a gente associa isso à tensão. Então, ó, aqui eu vou ter a polaridade positiva, tá? E a polaridade aqui negativa, tá? Tá bem aqui nesse achurado, tá? Então, nesse tracejado. Então, a gente, quando vocês ouvirem falar de polaridade, né, a gente está falando de tensão, né? Diferente lá do circuito contínuo, né? Quando a gente estava falando de circuito contínuo, é só o nível, né, da tensão ou da corrente, é usado para os dois. E sentido, né, para corrente, tá? Então, no sinal alternado, o que acontece? Por um período de tempo, né, ou seja, por um período, né, que é um outro parâmetro que a gente viu anteriormente, a tensão ela tem polaridade positiva. E quando próximo, né, quando ela vai mudar, né, quando ela passa pelo zero novamente, ó, aqui, ó, ela inverte a polaridade, tá? É uma outra coisa que é interessante, né, a gente ter em mente. Isso vem lá da trigonometria, né? Os zeros, né, onde é os zeros de uma função senoidal. Tá? E assim, até isso a gente vai ver hoje, né? Porque tensão senoidal é um conceito ainda tem para fazer, né? A gente vai ver por que, que a gente vai usar, por exemplo, funções cosseno ao invés de funções seno, tá? Isso aí tem uma explicação, porque é padronizado que a gente utilize a função cosseno. Mas no fim, tudo é chamado de senoide, tá? Então, novamente, né, para referenciar essas quantidades, né, como a quantidade não muda com o tempo, nós representamos por letras maiúsculas, tá? Que é o que a gente faz, né, lá no contínuo, né? Por exemplo, V é igual a R vezes I. Por quê? Porque isso não muda com o tempo. Quando a minha quantidade ela muda com o tempo, o V vai ser o R vezes o I, tá? Porque tanto a minha tensão quanto a minha corrente, eles vão mudar com o tempo. E isso é representado por letras mais minúsculas, tá? Então, quando nós estivermos representando a tensão, por exemplo, a minha tensão ela é um VA, que significa a amplitude da minha corrente alternada, cosseno de ômega t mais teta, tá? E é totalmente diferente de eu representar V, tá? Esse V aqui pode ser tanto um V contínuo ou um V fasorial, que eu sempre vou indicar por um traço, né, em cima da minha variável, tá? E aí a gente vai falar, né, que até a gente chegar nesse fasorial, isso aí representa um outro tipo de quantidade, tá? E que tem uma referência a essa quantidade no tempo. Tá? Outros conceitos importantes, tá? Então, por que a gente utiliza senoides? Porque ela não altera, tá, ao ser aplicada em um circuito. Então, independente se eu tiver elementos lineares, como o resistor, e até mesmo elementos não lineares, como indutores, eu sempre vou ter uma senoide na saída. Eu tenho uma parcela, né, do meu sinal, isso aí a gente vai ver lá na resposta senoidal, que vai sempre se parecer muito, muito com a minha entrada, que é a senoide, tá? Eu estou falando aqui em outros termos, né, em termos de controle. Vocês já fizeram PDS? Quem está aí na sala já fez PDS?
Eu ainda não. Tá, então eu já estou usando aqui uns termos de PDS, tá? Do processamento digital de sinais. Tá? Quando a gente já tem um conhecimento de PDS, alguns termos, mas isso não traz nenhum prejuízo, tá? À disciplina, tá? Não traz, mas vamos dizer assim, vocês vão ter um bônus de que quando a gente estiver lá em PDS, aí o professor vai falar desses termos aí. Então, quando eu falo entrada, é o sinal, né? Ou seja, é a forma de onda que eu aplico no meu circuito, tá? Então, eu estou falando em termos de entrada, né? Como a gente chama em sinais. Tá, então vamos continuar aqui. Opa. Então tá. No eixo do horizontal da senoide, né? Ou seja, no meu eixo do tempo, né? A unidade é o tempo, né? Obviamente, graus ou radianos, tá? Então, isso pode vir para vocês representado dessa forma. E a velocidade angular, né? É aquilo que vocês já aprenderam na física, né? Indica que esse sinal, né? Essa senoide, eu posso representar ela como sendo um vetor girando em torno de um círculo, tá? Então, é uma maneira, né, da gente representar. Então, tá aqui, ó. Se eu aplicar, né, uma corrente a um circuito, a tensão nele vai ser sempre o senoidal, tá? E aqui, né, o ômega, lá que vocês aprenderam, né, que é a nossa velocidade angular, ela é uma distância em graus ou em radianos, lembrando que sempre nós trabalharemos aqui com graus, tá? Pode ser que apareça um tal de um pi a terceira aí, mas isso aí vocês convertem para graus e não é nada altamente complicado, tá? Dividido pelo tempo, tá? Ou seja, a distância, né, percorrida dentro daquele círculo lá, né, unitário, e o tempo, tá? Que ele leva para percorrer esse círculo, tá? Então, é representado por 2πt ou por 2πf, que é a frequência, tá? E aí a gente vai começar a falar da expressão geral, né, da senoide, tá? Opa, alguém entrou aqui. Ué, entrou e caiu, eu acho. Então, é o Pedro. Então, a gente vai falar da expressão geral de uma senoide, tá? Então, tá aqui a nossa senoide, tá? Então, a gente precisa obter uma expressão, né, para esse sinal, né, aqui que vai ser aplicado, essa fonte CA que vai ser aplicada, né? E aí, essa fonte CA, ela varia em relação ao tempo pela seguinte equação, tá? Que é VT, tá? No caso aqui é uma tensão, VT, tá? Aqui ele nos deu o tempo nessa relação aí, né? O eixo do tempo em radianos, mas aqui é o tempo, tá? Como sendo VM, não, no caso aqui é AM, que seria a amplitude máxima desse sinal, dessa fonte, vezes seno de ômega t, tá? Então, essa é a equação geral de uma fonte CA, tá? Onde o meu VT é a minha tensão instantânea, tá? Ou seja, é aquilo que eu vejo ponto a ponto. O VM, né? No caso, vai ser, ou a M aqui, né? Vai ser a minha amplitude máxima, tá? Produzida por essa fonte, a frequência angular da fonte. Então, essa é a expressão geral, tá? E aí, por exemplo, a gente pode também, né, começar a ter, né, outras relações, né? Muitas das vezes essas senoides, elas vão estar deslocadas, tá, gente? Deslocadas. E aqui eu posso também interpretar que essa senoide está deslocada, tá? De quanto seria esse deslocamento? Meio pi?
Não, se eu estou trabalhando com seno, né, para eu ter essa mesma expressão aqui, né, eu teria que ter um deslocamento de mais ou menos π, né? Por quê? Porque nesse ponto aqui, né, que eu vou ter zeros, tá? Então, é uma maneira, eu posso representar isso por um deslocamento, né? Pela mesma expressão, com um deslocamento de mais ou menos π. Ou seja, eu posso reescrever isso aqui como sendo 10 seno de ômega t mais ou menos π, tá? Essa expressão bem aqui, tá? Não vai alterar nada. Afinal de contas, é o mesmo deslocamento, tá? E aí, o que que acontece, né? Isso aqui, esse deslocamento aqui, nós chamamos de fase, tá? De fase, que pode ser um deslocamento para a esquerda ou para a direita, tá? Então, isso, né, esse ângulo θ aqui, né, nessa expressão aqui, que eu usei o π como deslocamento de fase, é um deslocamento. Obviamente que os deslocamentos que nós vamos trabalhar aqui não são necessariamente, né, bonitinhos assim, em π sobre 2, tá? Não, eles são deslocamentos, né, um pouquinho diferentes, porque é uma relação ainda que eu vou estabelecer com a tensão e a corrente, né? Eu ainda vou estabelecer essa relação, né, entre tensão e corrente, tá? Então, quando eu tiver um deslocamento à esquerda, tá? À esquerda, o sinal do meu deslocamento ele é positivo, tá? Ela é positiva, ou seja, acontece antes de 0 graus, tá? Então, percebam aqui, né? A minha senoide, né? Ela está deslocada antes do zero da senoide, é bem aqui, né? O nosso zero de θ. E quando esse deslocamento é à direita, né? Ou seja, o zero vai começar bem depois, né? Então, acontece após 0 graus. E aí, o sinal no meu deslocamento passa a ser negativo. Entendido até aí? Sim, professor. Ok. Então tá, né? Os deslocamentos de π para a esquerda, né, ou para a direita, eles vão resultar numa mudança, né, da minha senoide, numa mudança de representação da minha senoide. É a mudança para um sinal cosseno, tá? Então, quando eu faço esse deslocamento de π sobre 2, né, eu digo que a minha senoide, ela está adiantada de 90 graus, tá? Porque ela começa, né, antes do meu zero. Então, ou seja, ela começou primeiro, sempre tenham essa ideia. Ela começou primeiro do que qualquer outro sinal que venha depois, por exemplo, a corrente, né? A gente sempre vai relacionar muito a posição da corrente em relação à tensão, tá? Então, tudo aquilo que tem o sinal positivo significa que aconteceu antes, porém está adiantado em relação a alguém, tá? E quando tiver o sinal negativo, né, e muda para o cosseno também, né? A gente está trabalhando com esses deslocamentos de π sobre 2, porque eles são mais interessantes para a gente. A gente diz que a tensão ela está atrasada de 90 graus, né, de uma outra fonte senoidal ou da corrente senoidal, tá? Então, esses sinais, né, também vão indicar como é que as tensões ou as correntes elas estão em relação umas às outras, tá? Então, a tensão, por exemplo, ela vai servir muito de referência para a corrente. Eu posso dizer que a minha tensão está adiantada da minha corrente de tantos graus. Isso vai vir muito, né, nos exemplos que a gente vai trabalhar. Então, é uma outra nomenclatura que vai surgir aqui para vocês, tá?
e que está associada com essa relação aqui de fase, tá? Então, lá em máquinas, que a gente vai fazendo máquinas, o professor vai falar muito isso. Olha, o fator de potência para regular o meu sinal, ele tá, é o meu transformador na tensão de saída, está atrasada, adiantada de tantos graus. Então, são essas percepções aqui que vocês vão ter que ter, né, para poder lidar com os problemas que são apresentados lá. Tá? E aqui, né, eu coloquei só por uma questão de lembrança, né, de vocês, né, a gente algumas relações trigonométricas que a gente vai utilizar bem aqui, tá? Então a gente vai precisar dessas relações. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, não, antes do exemplo. Tá, gente, uma outra coisa que a gente precisa deixar claro aqui, e não sei se vai aparecer ainda lá, apesar de que é assim, eu olho o slide 500 vezes, tá. Então, a gente vai trabalhar aqui, vamos explicar isso bem aqui mesmo. O que acontece quando a gente está trabalhando com sinal CA? Em geral, a nossa representação que a gente lida aqui, tá? Ela é essa aqui. A, que vai ser a amplitude máxima do sinal, cosseno de ômega t mais θ, tá? Essa relação, ela é melhor, né, para ser utilizada por quê? Porque, primeiro, que o cosseno é uma função par, tá? Outra razão é que se a gente for utilizar, por exemplo, a fórmula de Euler para poder escrever, né, o nosso sinal, né, na forma exponencial, a gente vai perceber, né, que essa paridade lá do sinal cosseno. Lá da teoria de sinais também, o cosseno ele é associado a uma função real. Então, quando a gente está trabalhando com cossenos, a gente está trabalhando com funções reais. Diferente do seno. O seno ele sempre vai estar muito associado a sinais imaginários. E aí fica mais complicado você lidar com essa variável complexa. Então, sempre, né, na maior parte dos exemplos, na maior parte das expressões para a tensão CA, nós vamos lidar com o cosseno, né? Lembrando que o termo senoide, ele é um termo, como é que se diz? O termo senoide, ele se refere tanto ao seno quanto ao cosseno, tá? Mas na prática, né, o mais corriqueiro é a representação por cossenos, tá? Então, a partir do lá mais na frente, né, por enquanto ainda todas as deduções matemáticas a respeito da corrente alternada, a gente ainda vai utilizar o seno, mas os sinais que nós estamos lidando aqui são sinais reais. E aí eles precisam ser representados pelo cosseno. Então tá, vamos agora, né, trabalhar esses parâmetros aí na forma de alguns exemplos para vocês, tá? Então, olha só. Aqui eu não tenho ainda nenhuma coisa escrita como VT igual a cosseno e bibibi bababó lá. Não tenho escrito ainda. Eu tenho toda a descrição aqui de um sinal senoidal. Então, eu tenho uma corrente senoidal de amplitude máxima 20 amperes. Ela passa por um ciclo completo em 1 microsegundo. E o valor da corrente em T igual a zero, ele é 10 amperes. Então, ele deu algumas características aqui que, né, nos fornece, né, a ideia do sinal aí da corrente alternada. Ele quer saber a frequência em radianos, né? Aí a expressão para ir de T usando a função cosseno e expressar θ em graus, tá? Então, ou seja, apesar, né, de nós termos, como é que se diz, né, um bando de dados aí, dá para a gente tirar, né, a ideia, né, de como vai ser a representação desse sinal. Então,
Como é que se diz? A gente vai ver isso aqui. Então, a frequência, né? A gente já sabe que o período aqui, né? O nosso T é igual a 1 microsegundo. E eu também sei, né? Lá das minhas teorias, que o meu período é o inverso da frequência. Então, por conseguinte, eu sei que a minha frequência é o inverso do meu período. Então, é aplicação de fórmula, né? 1 sobre 10 a menos 3, que vai ser igual a 10 a terceira, que é igual a 1000 Hz, tá? Então, tá aqui a minha frequência. A letra B, né, a gente vai ter, agora ele quer a velocidade angular. A velocidade angular, ela é igual a 2πf, portanto, o meu ômega é igual a 2π mil, que vai ser igual a 2.000 pi radianos por segundo. A expressão geral, né, a gente já sabe como é, né? Pelo menos teoricamente. A gente já sabe que essa corrente aqui no tempo, ela é igual ao I máximo cosseno de ômega t mais θ, tá? É essa a expressão que a gente vai utilizar, tá? Mais θ, tá? Utilizou o seno, está errado? Não está errado, mas, como eu falei para vocês, a gente vai admitir que a expressão que nós estamos usando para um sinal alternado é dada por essa forma aí. Tá? Então, a gente vai chegar ao I de T aqui igual a 20, né, que é a minha amplitude máxima dessa corrente, cosseno, o ômega nós já calculamos, mas θ, né? Eu ainda não sei o valor de θ, tá? Mas, basicamente, né, a minha corrente, ela tem essa expressão aí como expressão, né, que foi aplicada, né, no meu circuito. E ele quer, a gente precisa definir o valor de θ. E aí ele dá um outro dado que nos ajuda a definir o valor de θ, tá? Então, eu sei que o I, quando a minha corrente é zero, né, ou seja, quando o meu T é igual a zero, ela é igual a 10 amperes. Então, eu vou aplicar essa relação aqui no meu sinal de corrente, tá? Então, eu vou ter o seguinte, né? Que o meu I, para o meu T igual a zero, tá? O meu I de zero vai ser igual a 20. Opa. O meu 20 cosseno de 2000 pi vezes zero mais θ. Tranquilo? Tá? Então, isso aqui, o meu I0, vai ser igual a 20 cosseno θ. E eu sei que isso aqui é igual a 10. Tá? Então, eu vou resolver essa equação trigonométrica aqui. 20 cosseno θ igual a 10, onde o meu cosseno θ é 10 dividido por 20. Cosseno θ é igual a meio, tá? E aí, qual é o ângulo cujo cosseno é meio, gente? Não acredito que vocês não lembrem, senhores.
45, não é não, professor? Não, é 60, 60, é. tá? Então, é 60 graus, tá? Então, a expressão final para minha corrente agora, com o nosso valor de θ definido, né, vai ser 20 cosseno de 2.000 πt mais 60 graus, tá? Ele não falou nada sobre a corrente estar atrasada ou adiantada. Ele não falou nada sobre isso. Então, eu considero, né, que a minha corrente ela está atrasada em relação à tensão. Então, eu, né, vou considerar que o sinal é positivo. Então, essa aqui é a expressão final para o meu sinal de corrente CA. Entendido? Ficou alguma dúvida aí? Creio que não, né? Então, agora um outro exemplo, que ele nos diz o seguinte, que ele diz, né, que nós podemos transformar a função seno numa função cosseno, a gente já viu que isso é possível, né, subtraindo 90 graus do argumento seno. Ele pede para a gente confirmar, né, essa relação bem aqui, tá? E usar o resultado para expressar, né, essa expressão seno de ômega t mais 30, tá? Então, para fazer isso, a gente tem que lembrar da seguinte propriedade, tá? Que o cosseno de alfa menos beta, tá? Lá da trigonometria, vai ser cosseno alfa, cosseno beta, mais seno alfa, seno beta, né? Até aí, tranquilo, né? Então, para utilizar essa propriedade bem aqui, né, eu vou fazer umas seguintes considerações, tá? Vou chamar de alfa aqui, tá? O meu ômega t mais θ, tá? Eu vou chamar de alfa. E o meu beta, tá? Eu vou chamar 90 graus. Já facilita bastante, né, a nossa vida bem aqui, né? Então, eu posso aplicar essa propriedade aqui da subtração de cossenos, tá? Então, fazendo isso, né, agora eu vou calcular o meu cosseno de alfa menos beta. Eu vou ter o seguinte, cosseno de ômega t mais θ, vezes o cosseno de 90 graus, mais seno de ômega t mais θ, seno de 90 graus. Ok? E aí eu já posso fazer algumas reduções aqui, né? Eu já posso eliminar alguns termos, né? Por exemplo, eu sei que meu cosseno de 90 é quanto? Hein, senhores? O Lucas respondeu aqui que é 0 no chat. Tá ok. Então, isso aqui é 0, né? E o seno de 90 é 1, né? Então, eu já posso, né, dar uma reduzida aqui nesses meus elementos, né? Onde eu vou ter aqui cosseno de ômega t mais θ, mais o seno de ômega t mais θ. Opa, não, vou ter o seno, né? Desculpa, gente. Vamos pagar isso aqui. Tá? Porque aqui é 0, né? Então, eu vou ter aqui seno de ômega t mais θ. Tá? Né? Que é igual ao meu seno de alfa, né? Tá?
E aí eu sei que eu posso, né, subtrair, né, da minha para ter uma função cosseno, né? Eu posso escrever isso aqui como sendo cosseno de ômega t mais θ menos 90 graus. Né? Então, nós chegamos, né, à expressão aqui que ele nos pede. Tranquilo até aí? Deu para entender? Sim, professor. Tá. Então, agora ele quer saber, né? Ele quer que eu expresse, né, o resultado de seno de ômega t mais 30, né? A partir dessa expressão, tá? Então, ou seja, eu vou escrever, né, o meu seno de ômega t mais 30, que vai ser igual a cosseno de ômega t mais 30 menos 90 graus, tá? E essa expressão aqui é equivalente a ter o cosseno de ômega t menos 60 graus. Tranquilo? Então, aqui, se vocês receberem, né, tiverem um sinal sendo expresso pelo seno, né, vocês podem fazer essa modificação na forma de onda, né, para representá-la na função cosseno por essas relações aqui, tá? Então, isso não vai ser problema para vocês daqui por diante. Tranquilo? Tranquilo. E agora, né, a gente já tem uma expressão senoidal bonitinha, completa, né, dada por V de t igual a 300 cosseno de 120π t mais 30, tá? Volts. E aí ele quer saber o período, né? Tudo aquilo que ele deu no primeiro exemplo, agora ele quer que a gente retire, né, da própria representação da corrente alternada, tá? Me deem 2 minutinhos. Ok. Então, como eu ia dizendo para vocês, agora a gente vai ter que retirar todos os parâmetros do sinal bonitinho já expresso, né, pela sua expressão padrão, tá? Então ele pede o período, a frequência, a magnitude de V de t em um tempo específico, né? Nesse tempo aqui 2,778 milissegundos, e qual o valor RMS, né, de V. A gente ainda não viu o conceito de RMS, tá? Então já é uma preparação para o próximo momento aí, que é ver justamente o conceito de valor RMS ou valor eficaz, tá? Então, aqui para a letra A, né, ele me pede o período. Então, eu sei o seguinte, que período, né, ou a velocidade angular, melhor dizendo, ela é 2π sobre t. Lembrando que aqui a minha velocidade angular, né, é 120π, tá? Então, daqui eu tiro o seguinte, que o meu período t vai ser igual a 2π sobre ômega. E isso aqui é igual a 2π dividido por 120π, que vai me dar aí 1 sobre 60 graus, 60, né? Cancelo os π's bem aqui,
e faz a simplificação entre 2 e 120. E isso aqui é igual a 16,667 milissegundos, tá? Ou seja, né, a nossa frequência aqui, que é a letra B, que é o inverso do período, né, ela vai ser igual a 60 Hz, tá? Então, esse sinal aí está em 60 Hz, ok? Tá. E na letra C, né, ele quer saber a magnitude, né, do meu sinal V de T quando eu tenho um T igual a 2,7, aí todo esse valor, tá? Então, a gente tem que saber o seguinte, que ômega T, tá, é igual a 2π sobre T, sobre período, tá? Então, né, a gente vai ter o seguinte aqui dessa relação, né, que o tempo, né, o tempo ele vai ser igual a 2π dividido por ômega vezes o período. Então, eu já tenho, né, o tempo, tá? Eu já tenho tempo, né? Então, eu preciso agora, é só a magnitude. Eu não vou precisar disso aqui, eu vou precisar só do valor de ômega t, tá? Então, eu vou calcular aqui o ômega t mesmo, tá? Então, calculando aqui o meu ômega t, eu vou ter o seguinte, 2π, tá? Vezes 16,667, 10 a menos 3. Só que aí eu preciso desse ômega t, ômega vezes t, em um tempo específico, tá? Que é igual a esse t aqui, ó. Então, eu vou multiplicar esse ômega t aqui pelo tempo que ele me diz aí para poder, né, colocar, né, dentro da minha expressão da senoide, tá? Então, eu vou ter aqui que isso aqui vai ser multiplicado por 2, 7, 7, 8, 10 a menos 3. E isso aqui vai me dar o valor de 1,047 radianos, tá? Fazendo, né, convertendo, né, ômega T precisa ser convertido para graus. Por quê? Porque aqui na minha expressão, tá? Eu tenho a outra parte em graus, ou eu posso trabalhar com radianos. Mas é mais interessante que vocês façam a conversão, tá? Então, esse ômega T aqui, igual a 1,047 radianos, tá? Que é um ângulo, tá, gente? É um ângulo também, tá? Só que essa posição aqui, ela tá variando com o tempo. E isso aqui não, isso aqui é fixo, vem do próprio sinal, tá? Vai dar para a gente um ômega T de aproximadamente 60 graus. Tranquilo até aí? Entendido esse passo? Sim, professor. Tá ok? E aí a gente aplica isso, né, na expressão do meu sinal senoidal, tá? No caso, a gente não vai calcular VT, né? A gente vai calcular o V, né, nesse tempo aí específico. O V em 2,778 M, tá? Só para indicar milissegundos, vai ser igual a 300. Eu já sei o valor de ômega T em graus, 60 graus, mais 30. Então, eu vou ter, né, que o valor, né, essa amplitude aqui vai ser 300. Faltou cosseno, desculpa, tá? Então, cosseno
de 90 graus. Tá? Então, isso aqui vai ser zero. Nesse instante de tempo, né, a tensão ela é zero. Né? Nesse momento, a minha forma de onda ela está passando por um zero da minha tensão senoidal. Tá? E o valor RMS, tá, que é uma das próximas coisas que nós vamos ver, ele já tem uma representação em letra maiúscula, tá? Então, o que é um valor RMS de forma grosseira, tá? O valor, né? Vocês sabem, né, que uma tensão senoidal, a gente já está vendo aqui, ela tem uma parte negativa e uma parte positiva. Então, eu pergunto para vocês, qual é o valor médio dessa senoide? É zero, né, senhores? Por quê? Porque eu tenho um ciclo positivo aqui e tenho um ciclo negativo. Então, se eu tirar o valor médio, né, lembrando lá que vocês já calcularam o valor médio lá em cálculo, eu vou chegar a zero, tá? Mas aí vocês podem me perguntar, professora, tá, se a tensão, o valor médio aí que passa é zero, como é que o meu resistor ele dissipa calor numa corrente alternada? Porque esse fenômeno acontece lá, né? É porque o resistor, o cálculo da potência dissipada, do efeito Joule em cima do resistor, ele não é feito utilizando a potência média, né? Nem a potência instantânea. A potência instantânea vai ser aquela potência naquele instante de tempo. Não, ela é vista pelo valor RMS, ou seja, é pelo valor de tensão que é sentido, percebido, ou seja, por uma parcela líquida, né, de fato, da minha tensão. E isso a gente chama de valor eficaz ou tensão RMS, que é dado pelo valor máximo, tá, da minha tensão, dividido por raiz de 2. A gente vai ver como chegar nessa expressão aqui. Então, isso aqui vai ser igual, o meu valor máximo é 300, né, tá bem aqui, dividido por raiz de 2. E aí, esse meu valor RMS vai ser igual a 212 0,3 volts. Então, por mais que esteja passando essa tensão pelos meus componentes, o que o meu resistor sente é essa tensão de 212,3 volts. Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Até agora, né? Tá tudo beleza, né? Até agora, corrente alternada, né? Tá bacaninha, mexe com trigonometria, né? Uma coisa que a gente já vê aí desde quando tá lá no ensino médio. Então, agora a gente precisa começar a apresentar outros conceitos. Então, a gente vai falar agora de valor médio e de valor eficaz, tá? São dois conceitos que são muito importantes no sinal alternado de forma geral, tá? Então, ou seja, lá do cálculo, vocês sabem, né, que o valor médio ele é o resultado líquido da variação da grandeza física, né? Vocês aprenderam isso lá como uma aplicação do cálculo 1, né? E aí vocês aplicavam lá, né, num deslocamento, numa temperatura, enfim. E aí, né, isso aí é dado pela integral, né, do período de T0, né, do instante de tempo lá que o sinal começa, e T0 até o período, ou seja, eu calculo, né, o meu valor médio em relação a um período da minha, né, aqui no caso da minha tensão alternada. Tranquilo, né? Então, tá aqui, né? No caso da senoide, o valor médio, ele representa 63% do meu valor de pico, tá? Então, qualquer outro sinal alternado que aparecer na vida de vocês, ele vai ter, né, esse valor, tá? Por quê? Porque eu faço o cálculo aqui em um período, tá?
em cima de uma área, tá? Então, fazendo, né, a minha integral aqui, para quem não lembrar, né, tá aqui toda a dedução da integral para o cálculo do valor médio, tá? Vai ser interessante para a gente lá na frente. Então, o valor médio, ele no fim das contas, né, ele é dado por 2 vezes o valor máximo dividido por π, tá? Para qualquer sinal alternado. Para este sinal alternado aqui, especificamente, ele vai ser nulo, tá? Porque nós estamos trabalhando de 0 a 2π, tá? Tranquilo, né? Já o valor eficaz, ou RMS, que vem do root mean square, tá? A raiz média quadrática, ele é o valor que relaciona, né, a tensão eficaz com a tensão lá da corrente contínua, tá? Então, é como se o meu resistor estivesse percebendo, né, através do valor eficaz, a sensação de estar num circuito em corrente contínua, tá? Então, né, nós vamos tem aqui até um comparativo, né, entre os dois circuitos, tá? Né? Aqui eu tenho a minha fonte, né, CC, uma corrente contínua e um resistor que dissipa uma potência em corrente contínua. E aqui as mesmas coisas. O que mudou foi o formato, né, da minha forma da minha fonte, do meu circuito, tá? E aí, né, eu tenho, né, que comparar essas funções, tá? Então eu vou ter o seguinte: se eu chamar o meu PCC aqui, né, tem que ser igual ao meu PCA. Por quê? Porque o meu resistor não mudou. O que mudou foi a minha alimentação, mas o meu resistor ele não mudou, tá? Então, aqui eu tenho o seguinte, que a minha tensão CC, né, ao quadrado, né, dividido por R, é o meu valor, né? É o meu valor, né, de potência dissipada nesse resistor bem aqui, tá? E aí, eu vou ter que ter uma outra relação, vou ter que ter um outro elemento que faça essa mesma relação, tá? E quem vai fazer esse papel é o valor RMS, tá? Ao quadrado. É ele que vai fazer, né, essa relação bem aqui, tá? Então, o que que acontece? No caso do sinal senoidal, né, a minha potência ela vai depender somente da minha amplitude máxima. Por quê? Porque eu sei, né? A gente vai mostrar isso daqui no próximo slide, que o meu VRMS ele é o V máximo dividido por raiz de 2, tá? E aí também, gente, isso é muito importante quando a gente vai utilizar os instrumentos de medição ou especificar um instrumento de medição, tá? Então, os multímetros que vocês usam no laboratório, que vocês usam nos estágios ou que vamos aí a uma atividade prática, a gente realmente escolhe o RMS, tá? A gente utiliza os medidores com valores RMS, porque não interessa para a gente trabalhar com instrumentos que nos deem amplitude máxima, tá? Ainda mais se a gente precisa fazer aquela coisa mais prática dentro de uma rotina de trabalho com eletricidade, entendeu? Então, todas as vezes que vocês forem especificar um instrumento, comprarem para uso pessoal, é um instrumento para medir grandezas elétricas, verifiquem se ele é True RMS, tá? Então, vem especificado no equipamento. Olha, esse equipamento é True RMS. O True RMS, então, para vocês terem uma ideia, né, é o que a gente mede nas nossas tomadas. Então, se você pegar o medidor agora e for medir a tomada na sua casa ou lá no mesmo no laboratório, na UFOPA, vocês vão encontrar 127 volts, que é o valor, né, de fornecimento, tá? E aí, né, esse aí é o valor RMS que o instrumento está fornecendo, tá?
Claro que se o instrumento ele for extremamente sofisticado, se for um instrumento que faz registros gráficos e tudo mais, vocês vão encontrar valores médios, valores eficazes, valores máximos, e inclusive quantas vezes aquele sinal passou pelo zero, tá? Para fins de tem uma para fins de cálculo de alguns parâmetros da qualidade de energia elétrica, a passagem pelo zero ela é muito importante, tá? Especialmente para alguns tipos de equipamentos elétricos, como transformadores de grandes potências, tá? A medição dos harmônicos, então é interessante. Então, quanto mais sofisticado é o equipamento de medição, vai vir muitos parâmetros para vocês analisarem. Mas, se eu não estou querendo, né, um equipamento muito sofisticado, até porque eles são mais caros, basta que eu tenha um equipamento que tenha a capacidade de medir True RMS, tá? E como é que a gente calcula esse valor aqui, tá? Então, o valor eficaz, né, esse valor RMS, né, ele é uma função periódica e ele é medido como a raiz quadrada do valor médio. Então, por isso que nós vimos primeiro o valor médio. É a partir dele que a gente começa os nossos cálculos aqui, tá? Então, meu valor RMS vai ser a raiz de toda essa integral aí, tá? E aí, né, a gente começa a deduzir, né, essas expressões. Então, está aqui toda a dedução, eu nem quis fazer ela aqui porque tomaria muito tempo, né, da aula, né, mas ela está toda aqui, vocês podem analisar perfeitamente, tá? Analisar perfeitamente aqui a dedução e, desculpem pela letra 20 aqui em cima, e está aqui o nosso valor máximo, né, nosso valor RMS, tá? Então, para fins de cálculo, a gente utiliza isso. E, gente, o valor eficaz aqui, ele vai ser muito importante lá no estudo de potência, tá? É com base, né, em toda a relação do valor eficaz que a gente faz o estudo da potência complexa, tá? Que é a potência que a gente vai estudar lá na frente, tá? Porque a gente está acostumado só com potência ativa, né? Com vulgo potência média, né? Mas aqui em circuitos alternados, a gente vai trabalhar com a potência ativa, a potência reativa e a potência complexa, tá? E aí, né, vou mostrar para vocês todo o significado físico disso, né, dentro dos circuitos, e que o estudo está muito relacionado com esses parâmetros RMS. E não se calcula tensão RMS somente para. Não se usa, né, o cálculo RMS somente para tensão, é para tudo que é alternado, tá? Corrente, ou até mesmo outra grandeza que você esteja estudando, né? E que ela como é que se diz? E que ela alternada, né? Dentro daquelas características que a gente sempre coloca, de ter, né, 2 níveis. Tranquilo até aí? Tranquilo, professor. Então tá. Tem um exemplo aqui, tá? Que é uma tensão alternada, né? É uma corrente, no caso, alternada, tá? E aí, né, ele quer saber a resposta, né? Ele quer saber o valor RMS, né, aqui desse sinal, tá? Então, eu vou colocar para vocês, né, tá? Eu vou colocar como uma atividade para vocês fazerem, tá? Isso em casa e apresentar na próxima aula, tá? Tá? Vocês vão apresentar para mim na próxima aula, tá? Isso daqui. Por quê? Porque é uma atividade, né? É só para vocês tentarem entender o conceito, né? Por trás, analisar os períodos que acontecem, tá? E a gente vai prosseguir aqui, né, com o estudo da resposta senoidal, tá? Então, esse aqui fica para casa, tá? Vou passar para vocês junto com a gravação da aula de hoje. Façam,
tá, gente? Porque quem ainda não fez PDS, a gente vai fazer muito cálculo desse tipo, tá? Muito cálculo mesmo, tá? Então, assim, quem já fez PDS no semestre passado, a disciplina deu uma leve mudada, tá? Então, a gente já vai ter muita atividade desse tipo. Então, eu recomendo que vocês exercitem esse cálculo aí. E aí a gente vem para a resposta senoidal, que é o que nos interessa, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui o meu circuito, um circuito RL, tá? Alimentado por uma tensão VS de T, aqui é um θ, tá, gente? É porque falhas do PowerPoint, tá? E a gente precisa, né, determinar, por exemplo, né, a resposta que é um degrau. Tá? Vamos colocar a resposta a um degrau. Vamos utilizar, né, um sinal degrau. Para quem não sabe, o sinal degrau é um sinal o de T, tá? Cuja relação ele é 1 para todo T maior que zero e ele é 0 para T menor que zero. Então, ele só vai existir, né, só vai ter valor e unitário, por sinal, para momentos de T maiores ou iguais a zero. Tá? Depois, antes disso, o meu sinal, né, ele não há sinal. Tá? Então, a gente utiliza isso lá dos sinais, mas tem o mesmo intuito aqui com a tensão senoidal. Tá? Então, é muito semelhante isso aqui a determinar a resposta de um degrau. Tá? Então, a gente aplica, né, o nosso sinal senoidal na relação, né, de circuitos, utilizando o quê? As leis de Kirchhoff. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia precisar das leis de Kirchhoff? Tá? Então, eu vou calcular aqui. Então, eu calculo aqui a tensão aqui no meu resistor, quando essa corrente T passa, e no meu indutor, quando essa corrente passa. E está aqui, né, as expressões, a tensão no meu indutor e a tensão no meu resistor, e tudo isso tem que ser igual à tensão da fonte, que é dada por VS de T. Tá? Então, quando eu estou fazendo essa análise para T maior que zero, significa, né, que eu fechei a chave. Tá? Então, eu fechei essa chave. E aí, né, eu vou achar. Então, qual é a ferramenta que os senhores conhecem até o momento para resolver esse circuito aqui? Hein? Qual é a ferramenta? Vocês aprenderam lá em circuito de corrente contínua. Como é que vocês resolviam isso aqui? Laplace? Não, vamos usar uma coisa mais primitiva. Laplace, vamos dizer assim, Laplace, como eu digo, Laplace a gente já está sentando no pudim, está muito fácil. Olhem para essas respostas aqui, gente. O que isso lembra para vocês? Séries? Não, gente, solução de Não? equação diferencial. Pois é. Ah, tá, mas não era a ferramenta que eu usava. É a Sim, ferramenta. Solução de equações diferenciais, tá? Então, existe um capítulo no livro de circuitos, tá? Que é bem antes de corrente alternada, que é a resposta aos circuitos ao sinal senoidal. E lá ele não usa Laplace, tá? Ele até usa, ele já usa mais para circuitos de segunda ordem, tá? Que é quando você tem o capacitor aqui. Mas a gente tem a solução das equações diferenciais, tá? E aí, né, o que a gente vai ter? A gente tem essa resposta dividida em duas parcelas, tá? Que é o quê?
Lá na equação diferencial, como é que vocês chamam essas duas parcelas da solução de uma equação diferencial? Vocês têm a solução homogênea e a solução particular, né? Então, essas duas parcelas, elas têm um nome diferente aqui na resposta senoidal, tá? Que é a resposta transitória e a resposta em regime permanente. Né? Lembra que no começo, bem no início da aula, né? No slide aí a gente viu assim, que a tensão senoidal é o único sinal alternado que, ao passar por um elemento de circuito, não altera o seu formato. Não falamos isso? Né? Então, da solução, né, essas parcelas da solução da equação diferencial, a gente vai ter uma parcela que se parece com o meu sinal da fonte, tá? E vamos ter uma outra parcela que não parece, tá? Em termos de circuito, a resposta transitória mais o regime permanente, eles são a resposta total do circuito, tá? Isso aqui seria a análise completa do circuito, tá, gente? Ok? Isso aqui tudo, tá? Mas o que vai interessar para a gente aqui é a resposta em regime permanente. Por quê? Porque ela se parece com a minha fonte, tá? Então, é essa resposta aqui que interessa para a gente. É a resposta enquanto T está fechada. Tá? E a componente transitória, ela não interessa para a gente, tá? Não, pelo menos, para o estudo de resposta senoidal. Porque, percebam, aqui eu não tenho nada que me lembre a fonte. Por exemplo, eu não tenho a velocidade angular. Tá? Então, né, eu só tenho aqui a minha tensão, a minha relação entre fases do meu sinal aplicado, mas, e do meu sinal resultante, né? Que vai ser, né, em cima desses meus elementos de circuito. Então, a resposta transitória não nos interessa. Então, o nosso foco aqui é trabalhar com circuitos em regime permanente, tá? Ou seja, quando o meu sinal senoidal já está aplicado lá, faz um monte de tempo, e não no momento em que ele é aplicado, que é a resposta transitória, tá? Então, a gente deixa de lado essa resposta transitória e começa a trabalhar com essa resposta bem aqui. Tranquilo? Entenderam de onde é que vem toda essa análise de circuitos? Espero que vocês lembrem lá, peguem o caderninho lá de circuitos, se vocês não tocaram fogo nele, peguem lá o caderninho e deem uma revisada, tá? No que vocês viram lá, especialmente na resposta. Poxa, meu livro de circuito está muito longe de mim, mas eu vou pegá-lo aqui. Por exemplo, aqui eu tenho um Dorf, tá? Que é o livro que vocês encontram na biblioteca. Claro, esse aqui é velho, tá? Esse aqui é do tempo que eu estudava ainda, que eu era menina nova, no curso de graduação, e o meu é a quinta edição. Eu acho que o Dorf deve estar aí na 14ª, 15ª, tá? E é um excelente livro para vocês estudarem essa parte, tá? Então, por exemplo, se nada mudou até lá, né? Vocês vão ver, né? As respostas no capítulo 8 e 9 do livro do Dorf, tá? Que é a resposta completa a circuitos RL e RC,
e a resposta completa com circuitos com 2 elementos de armazenamento de energia, que, no caso, os nossos elementos de armazenamento de energia são os indutores e os capacitores. Então, né, assim, leitura, depois do Fantástico, vocês podem fazer, né, verificar, né, da onde é que vem essas expressões aqui. Nesses 2 capítulos desse livro, tem todo o estudo lá, como é que faz toda essa análise. Tranquilo até aí? Tranquilo, professor. Beleza. Tá certo. Ok. Tá, então vamos lembrar de algumas características dessas soluções, tá? O regime permanente é sempre uma função senoidal, como vocês viram lá na expressão, né? Como eu marquei para vocês, sempre vai lembrar, né? A nossa fonte vai sempre trazer algo da nossa fonte. A frequência, ela é idêntica, tá? A frequência da fonte, né? A frequência da resposta, tá? E isso é verdadeira, porque por mais que a gente tenha elementos de armazenamento e que eles não são lineares, tá? O circuito é considerado linear, tá? Por quê? Porque é linear do ponto de vista da frequência, tá? E não como elemento. Então, o circuito ele é linear porque a minha frequência ela não vai mudar, tá? Quando eu mudo a minha frequência, obviamente, a resposta do circuito vai mudar, tá? Mas eles são vistos como circuitos lineares. A amplitude máxima da resposta ela vai ser diferente da amplitude máxima da fonte. Então, não se enganem, né, em achar que a amplitude máxima é a mesma, tá? Então, lá naquele nosso circuito, a amplitude máxima, né, do meu sinal vai ser a amplitude da fonte, máxima da fonte, dividido, né, por essa expressão aqui abaixo, tá? E o ângulo de fase, tá? É diferente do da fonte. O ângulo de fase da resposta vai ser diferente do da fonte, tá? Então, isso daí vai me gerar um ângulo φ, que é causado pela resposta da minha corrente, né? E eu vou subtrair ele de θ, que é a fase, né, da minha fonte, tá? Então, é a fase da minha corrente. No caso, ele adotou aqui que a corrente tem um ângulo de fase θ, tá? E o φ vai ser o da fonte. Tá? Então, eu vou ter uma diferença de fase, né, na minha resposta e que está relacionando a tensão e a corrente, ou a corrente e a tensão. Tá? Então, a gente tem que perceber sempre esses pontos, né, importantes aí da resposta senoidal. Tá? Então, a nossa tarefa aqui é determinar a amplitude máxima e o ângulo de fase do sinal de resposta, tá? Independente da topologia, né, do circuito. E aí a gente entra com o conceito de fasor, tá? Então, a gente não vai fazer isso, né, utilizando aquela resposta lá da equação diferencial, né? A gente, se bem que tem locais que eles fazem isso, tá? A gente não, a gente vai trabalhar com o fasor, né? E o fasor, como você já conhece, é um número complexo. E ele tem a vantagem, né? Já que eu posso escrever qualquer tensão, qualquer função senoidal como uma exponencial, né? E complexa. Então, eu tenho como trazer a informação de amplitude e ângulo de fase lá da minha senoide, né? E aí isso vem lá da identidade de Euler, né? Então, vocês precisam, é um outro conceito que vocês têm que trazer na cabecinha de vocês, é essa relação, né, de Euler com a função, né, que estabelece a relação entre função exponencial e função trigonométrica. Tá? Então, só para relembrar, né, a fórmula de Euler, né? Então, vocês podem escrever qualquer número complexo como uma senoide e vice-versa, tá? Lembrando que o cosseno sempre vai representar a parte real e o seno a parte imaginária, tá? E, portanto, né, eu posso escrever a minha tensão, né, aquela tensão que eu apliquei naquele circuito lá, como sendo, né, o VM, né, R, por quê? Porque eu estou trabalhando com o cosseno, né? Lembrem-se, né, que tudo que a gente trabalha com cosseno, a gente está trabalhando com um sinal real, tá?
real no sentido de conjunto dos números reais, tá, gente? Não é sinal real no sentido de um sinal real, né? O sinal é que a gente captou de um experimento real, tá? Não é isso. Só um momento. Tá? Então, como é que se diz? Vocês vão escrever. E aí, né? Vocês podem, né? Como se trata de uma soma aqui na minha exponencial, né? Eu posso fazer uma multiplicação aí, separando, né, os meus expoentes, tá? Então, né? Então, melhorando aí, né? Posso jogar minha amplitude para dentro do parêntese. Eu vou ter aqui essa representação, tá? VM é de J φ, tá? Aí essa minha representação aqui para o sinal completo, né? Então, o meu V, na forma fasorial, que eu posso indicar por essa letra em negrito ou por V barra, tá? Que isso indica que é um fasor, vai ser igual à minha amplitude máxima do meu sinal, seja ele de tensão ou de corrente, elevado a J φ, tá? E aí, né, a ideia é sempre ter, né, informações sobre amplitude e um ângulo de fase, tá? Então, isso aqui significa que eu estou fazendo a transformada vetorial, fasorial, né, dada por esse F aqui, né, porque o fasor nada mais, nada menos é uma transformada do meu sinal senoidal, tá? E aí a gente consegue fazer o quê quando a gente faz essa transformada fasorial? A gente sai do domínio do tempo, tá? Aqui é o tempo, para o domínio da frequência, tá, gente? Opa. Para o domínio da frequência, tá? Então, a ideia de fasor, não sei se tinham repassado isso para vocês, é a gente sair do tempo para a frequência. É uma das maneiras. Laplace também faz isso, tá? Mas é uma das maneiras. Uma outra coisa. Aqui a gente não vai resolver circuito por Laplace, tá? A gente poderia, mas não é o nosso objetivo aqui. Aqui é a gente resolver circuitos utilizando fasores, tá? Tranquilo até aí? Seja, Tranquilo, professor. lembravam que é esse o conceito de usar o fasor, fazer a transformada fasorial? Sim, sim. Tá ok. Então, ainda, né, nesse conceito de fasor, a gente tem várias representações. Essa daqui a gente chama de forma polar, tá? Quando a gente usa a exponencial. Aqui a gente está usando a forma retangular, utilizando, né, as funções seno e cosseno. E aqui a forma angular, tá? Que é a mais comum, tá? A gente vai utilizar muito essa aqui, tá? Tá? É essa daqui a que a gente vai utilizar com maior frequência, tá? E aí também, obviamente, a gente faz a transformada inversa, né? Muitas das vezes, a ideia é a gente utilizar todos os fasores e depois voltar, né, para a representação no tempo. E aí, por exemplo, um sinal com essa amplitude bem aqui, eu posso escrever, eu já sei como escrever. Eu tenho a informação, olha, na forma angular, que aqui é a minha amplitude máxima e aqui é o meu ângulo φ, tá? Então, eu posso escrever como sendo 100 cosseno ômega t, tá? De menos 26 graus, tá? E aí, né, essa daqui é a definição da transformada fasorial inversa, tá? Então, a gente passa a reescrever isso aqui como sendo, né, a forma no tempo da minha tensão e da minha corrente, tá? Então, ou seja, a transformada, né, de fasorial, ela vai ser muito útil para análise de circuitos, por quê?
porque eu reduzo a minha tarefa apenas, né, a conceitos lá dos números complexos, tá? Então, toda aquela álgebra, né, que envolve os números complexos, soma, divisão, então a gente vai utilizar aqui, né? Não é uma álgebra difícil, é uma álgebra chata, né? Então, lembrem-se lá daquelas propriedades dos números complexos, né? Porque a gente vai utilizar muito eles aqui. Tá? Então, isso daí é um outro conceito que a gente vai ter que aplicar bastante aqui. Opa! Deixa eu apagar isso aqui. Não tinha visto. Tá? Então, resumindo, né, quando a gente aplica os fasores, e ainda falando de resposta senoidal dentro desse conceito, quando a gente fecha lá a chave, com o tempo, né, a minha componente transitória ela vai desaparecer, tá? Então, é o que vocês estudaram lá naqueles capítulos que eu indiquei do livro para vocês. Vocês estão estudando lá a componente transitória, tá? E aí, né, o circuito, né, como foi dito, né, a frequência, né, do circuito linear excitado por uma fonte senoidal é também, né, ele tem a mesma frequência da sua fonte, tá? Então, aqui, né, se eu usar a notação, né, de cosseno, né, aí eu teria que ter a amplitude máxima aqui do meu cosseno, tá? A gente pode, né, escrever a nossa solução desse jeito bem aqui, tá? Onde a amplitude máxima, o B não é o B, é o beta aqui, tá? E o ângulo de fase da resposta, tá? Então, sempre a gente vai trabalhar com isso. Então, quando a gente faz, né, toda a transformação para a forma fasorial lá da minha solução de um regime permanente, tá? O termo EJ ômega T ele é cancelado, tá? Então, a solução da equação lá do meu regime permanente, ela fica vinculada somente à amplitude e à fase beta, que a gente vai ter lá no domínio dos números complexos, né? E aí a gente tem, né, a partir da transformada fasorial, um meio, né, de ir e vir entre o domínio do tempo e o domínio da frequência. Então, fica muito mais fácil da gente fazer essa mudança, tá? E todas as outras operações dentro da análise de circuitos, como soma de fontes, soma de outros componentes, de corrente, de tensão, tá? Se reduzem a operações dos números complexos, tá? Isso fica muito, muito claro quando a gente está usando o conceito de fasor. Tranquilo aí, pessoal? Deixa eu ver quantos minutos nós temos. Porque eu não sei se dará tempo de resolver, mas vai dar sim, tá? Então, vamos lá aplicar, né, esse conceito aí de fasor, tá? Vamos aplicar esse conceito aí de fasor. Então, ele tem aqui, né, dois sinais senoidais e ele quer a soma y1 e y2 como uma única função senoidal, né? Então, ele pede para resolver de duas maneiras, né? Utilizando o conceito de identidades trigonométricas, né, para a gente ver o que é carregar peso, e ele quer que a gente resolva isso com fasores, tá? Então, vamos lá, né? Então, eu vou ter aqui, né, o y1 mais y2. Tá? Então, eu já sei o seguinte, né? Que eu preciso meu Deus. Eu preciso escrever y1 e y2, né? Como resolver esses cossenos aqui, né? Essas somas de cosseno. Então, vou escrever que o meu y1 vai ser 20, né? Vezes cosseno de ômega t, cosseno de 30 graus. Mais 20 seno de ômega t, seno 30 graus. E aqui o meu y2 também do mesmo jeito.
Só que aqui vai ser 40 cosseno de ômega t, cosseno de 60, menos 40 seno de ômega t, seno de 60 graus. Isso aqui, né, a gente está partindo para o uso de identidades trigonométricas, tá? Então, vamos lá calcular y1 mais y2. Então, isso vai me dar um sinal y, né, único, que vai ser igual, né? Vamos pegar todos esses caras aqui e somar, tá? Então, ficamos com mais, né, o 40 cosseno de ômega t, cosseno de 60 graus, menos 40 seno de ômega t, seno de 60 graus. Então, meu y aqui, né, eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso colocar, né, algumas coisas em evidência, né? Exemplo aqui, ó, 20 cosseno de ômega t. Vou colocar aqui o meu cosseno 30, mais 2 vezes cosseno de 60. E aqui mais 20 seno ômega t. Vamos aqui, deixa eu botar para cá mesmo. Seno de 30 graus, menos 2 seno de 60, tá? E aqui o meu y, né? Eu vou ficar com 20 cosseno de ômega t. Esses aqui são ângulos notáveis, né? Então, a gente pode substituir o valor deles, né? Mais 20 seno de ômega t, meio, menos 2 vezes mais de 3 sobre 2. Tá? Então, fazendo essas contas aqui, a gente chega que o nosso y aqui, ele é igual a 37,32 cosseno de ômega t, menos 24,64 seno de ômega t. Obviamente, né, que a gente não pode, né, deixar, né, desse formato, porque o que ele quer, quando a gente resolve com identidades trigonométricas, é que a gente apresente uma coisa nesse formato aqui, ó. Tá? Então, a gente precisa achar o quê? O ângulo, né? A gente vai ter um ângulo φ entre esses dois sinais bem aqui, tá? Então, esse ângulo φ vai ser o arco tangente, tá? Dessas amplitudes aqui, tá? Então, 24,64 dividido por 37,32, que vai me dar um ângulo φ de 33,43 graus, tá? E eu preciso calcular a amplitude máxima desse meu sinal, tá? Então, a minha amplitude, né, eu vou chamar aqui do módulo de y, tá? Vai ser o quadrado, né, a raiz quadrada da soma dos quadrados dessas amplitudes, tá? Isso lá vocês também podem fazer com o quê? Qual é a ferramenta que a gente usa aqui? Por Fourier, né? Vocês já estudaram Fourier, então em Fourier é possível, né, fazer essa soma também. Isso aqui vem de lá, tá? Então, esse módulo aqui de y, tá? Resolvendo essa raiz, é igual a 44, ok? 72, tá? Então, agora eu posso reescrever o meu sinal y, tá?
como sendo o 44 aqui, ó, vírgula 72, vezes o cosseno daqui do meu φ, cosseno de ômega t, menos o seno de ômega t. Então, agora eu posso escrever isso numa forma que eu conheço, né? Dos meus, como é que se diz? Da minha identidade trigonométrica, tá? Então, eu posso escrever como sendo a amplitude máxima, né? Que é 42,72, cosseno de ômega t mais 33,43 graus. Então, aqui, né, eu usei a identidade trigonométrica, tá? Então, como já deu tempo da nossa aula, tá, gente? Na próxima aula, a gente continua resolvendo esse exemplo aqui pelos fasores, tá certo? Tudo bem, professora. Tá? Então, na próxima aula, a gente retoma daqui, tá? Então, bom fim de semana para todos. Por hoje é só. E quem tiver problema lá em ver o formulário, é para lembrar o seguinte: precisa estar com o e-mail institucional e ser convidado pela plataforma para poder usar pelo e-mail institucional, senão dá confusão lá. E aí vocês vão ficar me pedindo um acesso que eu não posso dar para vocês pelo e-mail pessoal. Tá certo? Avisem os coleguinhas se eles tiverem esse problema, tá? Que senão eles precisam me enviar o e-mail institucional para que eu consiga convidar eles por aquele e-mail, tá bom? Então, por hoje é só e eu vou encerrar aqui a gravação.